Nós já sabemos faz um tempo como crianças com dislexia são em termos de suas habilidades em leitura em áreas da linguagem, como rimas e o que chamamos de consciência fonêmica. Mas a neurociência somou bastante a esse conhecimento por nos mostrar como o cérebro fica quando nós lemos e como o cérebro se comporta quando pessoas com dislexia leem, porque há diferenças. Quando pensamos em leitura, precisamos lembrar que nós estamos avaliando a habilidade de uma pessoa de entender que palavras são feitas de sons, e que esses sons têm uma representação na língua escrita, nas letras, e é aí que as coisas podem complicar para uma criança. O entendimento que uma palavra tem um som contínuo, como sol ou mão, na verdade é formada por três sons que juntos são tão difíceis de identificar que você não saberia que na verdade são três sons, e que por isso são representados por três letras. Aprendizado. A dislexia envolve problemas em conectar os sons que formam as palavras com as letras que representam esses sons. Algo que muitos de nós não damos valor e esquecemos é quão difícil a leitura é. Nós não nascemos com o cérebro estruturado para aprender a ler. Quando os nossos cérebros aprendem a ler, nós os modificamos significativamente, juntando um grupo de habilidades que foram criadas para fazer outras coisas. Os mesmos mecanismos que utilizamos quando lemos, que é o acesso à representação sonora da linguagem, essa área no cérebro está envolvida quando lemos. Agora, essa área é direcionada também à leitura, não só à fala. Essa área foi integrada a outras áreas na parte de trás do cérebro que nos auxiliam a reconhecer palavras que, em algum momento, nós começamos a reconhecer pela visão, porque a parte oral da língua é importante e nos ajuda com a representação sonora nas palavras. Mas após vermos uma palavra algumas vezes, nós não precisamos falá-la toda vez para reconhecê-la. Nós a movemos para uma região do cérebro que nos possibilita visualmente reconhecer uma palavra. Quanto mais vemos uma palavra, menos precisamos falá-la em voz alta, mas conseguimos reconhecê-la como se fosse uma imagem. E, de fato, a área no nosso cérebro que utilizamos para ver imagens e o ambiente ao nosso redor é quase que sequestrada pela leitura. Literalmente, a leitura, quando se estabelece no cérebro, diz: sai para lá, agora eu vou usar essa parte do cérebro para reconhecer as formas das palavras. E também temos uma parte do cérebro que nos ajuda a pronunciar palavras do modo correto, localizada mais à frente no cérebro. Então, a leitura é formada por diferentes componentes, e da mesma maneira, vemos no cérebro teias de comunicação que refletem esses diferentes componentes que usamos para a leitura. Aprendizado. A leitura utiliza diferentes partes do cérebro para dar sons a palavras desconhecidas, reconhecimento automático de palavras e pensar como pronunciar uma palavra. Quando estudamos crianças ou adultos com dislexia, descobrimos que algumas dessas áreas do cérebro não são ativadas da mesma maneira de como se ativam em pessoas sem dislexia. O que pesquisamos nos trouxe uma visão interna muito boa do cérebro leitor e como ele é diferente em leitores com dificuldades. Também nos trouxe a oportunidade de perguntar: o que acontece em crianças ou adultos que apresentam dificuldades de leitura quando são oferecidos auxílio e são oferecidas as habilidades necessárias para pronunciar as palavras, aplicar a lógica para que se tornem melhores e mais fluentes na leitura? As pesquisas mostram que se você é muito explícito quando ensina crianças sobre a fonética e o entendimento de como a língua falada se relaciona com a parte escrita, e se utilizar dos métodos que mostram para as crianças um jeito estruturado e intensivo de como a leitura funciona, é isso que leva a uma intervenção de sucesso. Quando você entende a relação entre sons e letras e você consegue ler, em um tempo você se torna um leitor mais fluente. Dê tempo ao seu cérebro para não só aumentar as suas habilidades no processo fonológico, mas também de ter a experiência de encontrar as mesmas palavras diversas vezes, para que sejam armazenadas na memória visual, e então usar toda essa habilidade para reconhecer os significados das palavras. Not just increase the skills in phonological processing, but also now have the experience of encountering words again and again so that you can commit them to your visual word memory and have the practice and then go on to use that skill to derive meaning. O que não é considerado uma intervenção efetiva são habilidades que tentam controlar o movimento dos olhos e o equilíbrio de uma criança, por exemplo.
change a child's ability to balance and those kinds of things. Aprendizado. Intervenções efetivas para crianças com dislexia são: ensinar a relação entre as letras e os sons de modo explícito e estruturado, ajudar leitores com dificuldades a reconhecer palavras que já viram antes, e não focar em coisas como equilíbrio e movimento ocular. O maior problema da dislexia é a dificuldade de relacionar fala à escrita, e é essa habilidade que essas intervenções trabalham, para fornecer à criança o que elas precisam para acessar a linguagem escrita. O imageamento já nos mostrou áreas cerebrais que apresentaram um aumento em sua atividade depois das intervenções, ou seja, áreas que estão compensando ou auxiliando essa pessoa a se tornar um leitor melhor. Esse entendimento nos diz muito sobre os mecanismos da leitura, leitores com dificuldades e o porquê de algumas áreas do cérebro participarem no processo de tornar uma pessoa um leitor fluente. E é aí que a neurociência nos ajuda. Os cientistas podem olhar para essas modificações cerebrais e deduzir quais são as áreas do cérebro que auxiliam nessa mudança e o porquê dessas áreas. São as áreas do hemisfério esquerdo que usamos para falar e ler, ou será que são outras áreas? E os pesquisadores utilizam essa informação para tentar entender o porquê de serem essas áreas especificamente, por que elas se modificam e qual a relação dessa modificação com a intervenção que torna uma boa intervenção. Aprendizado. Pesquisadores estão usando imagens cerebrais para entender como o ensino estruturado da linguagem escrita auxilia pessoas com dislexia. Uma das coisas que estamos aprendendo com essas imagens cerebrais é o quanto o cérebro é maleável em diferentes sentidos. Quando estamos aprendendo a ler, por exemplo, o nosso cérebro está mudando drasticamente com o processo. Pessoas que se tornam bons leitores são diferentes de analfabetos na anatomia e funcionamento cerebrais. Então, a leitura em si é um processo que muda o cérebro. E mais uma coisa que podemos fazer é perguntar: e crianças que têm dificuldades de leitura? E os adultos que têm dificuldades de leitura? Talvez um adulto pense que pela sua idade ele não possa melhorar mais a sua leitura, mas ele pode. E o cérebro ainda pode se modificar para melhorar essa habilidade, para fazer com que você se torne um leitor melhor. Aprendizado. Nossos cérebros são extremamente maleáveis. Até mesmo adultos com dislexia podem mudar seus cérebros para que se tornem leitores melhores. O que também estamos começando a ver com as imagens cerebrais é o foco em outras habilidades que temos, habilidades que são aprimoradas em pessoas com dislexia. E agora vemos uma nova fase nas pesquisas, na qual as pessoas estão perguntando: por que ouvimos relatórios de pessoas com dislexia reconhecendo melhor as coisas de um modo geral, sendo melhores com habilidades visuais ou trabalhando em um ambiente visual, sendo muito bons em juntar informações visuais e vendo o panorama geral das coisas? Aprendizado. Pesquisadores começaram a estudar habilidades espaço-visuais e outras que podem estar ligadas à dislexia. Se você traduzir isso a um ambiente de laboratório, você pode provar que, ao pedir que as pessoas vejam imagens nas quais as habilidades de detectar diferenças requerem que você veja a imagem de um modo geral, ao invés de prestar atenção aos detalhes, os resultados mostram que pessoas com dislexia, quando apresentadas com tarefas como essa, executam muito melhor do que pessoas sem dislexia. E agora a questão com o imageamento cerebral é: como essa informação é processada no cérebro e como ela se relaciona com outras diferenças que vemos nesses cérebros? Existe uma compensação? Será que a dislexia é naturalmente acompanhada por essa habilidade ou será que a experiência com a dislexia favorece a criação dessa habilidade? E como tudo isso se organiza no cérebro? Aprendizado. Diferentes partes do cérebro são utilizadas para falar palavras desconhecidas, reconhecer palavras automaticamente e pronunciar as palavras. Intervenções efetivas de leitura podem mudar os cérebros de crianças e adultos com dislexia. Neuropesquisadores estão começando a estudar outras habilidades que podem estar ligadas à dislexia.